Fala, estoicos, bem-vindos a mais um Cine Histórico. Hoje nós vamos falar sobre um clássico do cinema italiano. Fica com a gente, não vai ser chato, vai ser um filme que, se você assistir, é incrível, mas vai te fazer bastante pensar. Você vai ver que, como a gente também não conseguiu entender muito bem da primeira vez que a gente assistiu, mas o podcast está aqui para te guiar nisso, sabe? A gente vai falar bastante sobre o próprio nome do filme, Conformista, como o protagonista do filme talvez não tenha os ideais daquela época da Itália, que na verdade ele só queria ser um cara normal, o porquê ele queria ser um cara normal, e também dos problemas. Não tem um problema ser um cara normal, mas só ser um cara normal por ser um cara normal, querer se encaixar numa caixinha, aí a gente vê alguns problemas que a gente vai abordar bastante no podcast de hoje. Eu vi esse filme pela primeira vez agora, o Chico viu pela segunda vez. Foi bom pra ele relembrar, mas, Chico, já me fala aí, quais as suas impressões sobre esse filme? Esse foi um filme que eu assisti há muito tempo. Eu estava numa ideia assim de maratonar grandes diretores, né? Fui procurando as listas lá da galera que eram considerados os melhores, né? Se é que existe isso, né? O melhor diretor, o maior, essas coisas vai variar de acordo com quem assiste, né? Com o tipo de filme. E o Bernardo Bertolucci estava lá nessa lista dos principais diretores. Eu comecei a assistir alguns filmes dele, né? E eu lembro que quando eu estava maratonando esses filmes, eu assisti o Conformista logo depois de assistir o Poderoso Chefão, depois assisti Os Bons Companheiros. Mas qual filme que tem de italiano? Tem uma fotografia muito parecida, né? Esses filmes, acho que talvez por terem sido feitos ali na mesma época da década de 70, tem uma fotografia muito bonita e bem parecida. E acho que é influência, né? Todo mundo tem essa influência meio italiana ali, né? Então, e eu lembro também que eu estava assistindo os filmes do Godard, e aí aparece muito aquelas cenas lá de Paris, aquela cena onde o pessoal pega o carro ali do lado, parece uma rodoviária. Né, saída do hotel, né? Que é um hotel famoso, eu não lembro o nome do hotel agora. Mas parece muito nos filmes do Godard. E eu lembro que eu te indiquei, mas como era difícil para assistir, eu acho que só tinha no extinto Telecine Plus, né? Que agora virou tudo Globoplay. E que tinha um esquema, né? Que você conseguia pegar ali 7 dias gratuito e depois você fazia assinatura com outro CPF. Eu peguei um montão de dia ali que eu fiz assinatura para cada membro da família, fiquei um tempão. Assisti um monte de filme lá. E eu achei o filme assim intrigante, recomendei para você, né? E aí agora entrou no Mubi. Na realidade, quando entrou no Mubi, eu falei para você assistir de novo. Aí já deve ter passado quase um ano de quando eu te indiquei de novo esse filme. Então eu já nem lembrava exatamente o que. Eu lembrava assim das cenas chaves, entendi o conceito do filme, mas aí tentei ver prestando um pouco mais de atenção. E acho que agora eu entendi um pouco melhor o que o filme quis passar, né? Mas interessante, é um filme meio difícil de assistir, tem muita referência. Os filmes do Bernardo Bertolucci têm muita referência, né? Como é que é o outro dos jovens? Que eles são idealistas, como é que é? Os Sonhadores. Ali ele mostra um monte de fragmentos de filmes, filmes clássicos, né? Aí tem um monte de filme do Godard lá, fiquei me achando super intelectual de identificar quais eram os filmes que estavam aparecendo, porque os jovens lá, eles são fãs de cinema, né? E aí aparece ele assistindo os filmes, aí aparece algumas cenas. O Bernardo Bertolucci gosta de colocar muito essas referências, né? Inclusive tem muita referência de psicanálise no filme, assim, de imagens, de sombra, de texto, assim, que é até difícil de explicar em poucas linhas, né? Mas é um filme complexo. Poeticamente, ele é até um filme bem bonito. Se você conseguir separar um pouco, se já tiver a sua cabeça ali um pouco mais formada em relação aos conceitos filosóficos, à ideologia social, política, você é um pouco menos impactado. Mas eu acho que o filme às vezes passa uma dualidade meio simplificada do que são as possibilidades de você imaginar uma sociedade, né? A gente pode falar isso mais para frente, mas eu fiquei com a impressão de que ele tenta transparecer que só existe comunismo ou fascismo. Tirando isso, não existe outra forma de pensar a sociedade, né? Acho um pouco reducionista a ideia. Mas, do ponto de vista poético, é um filme até bem bonito, bem interessante, né? Eu gostei de assistir de novo, tive uma impressão diferente. É como a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, né? A primeira vez que eu assisti, tava igual, esse é o Pedrinho,
com 7 anos de idade ele já lia Nietzsche. O Pedrinho não entendia nada. Então acho que eu não entendi muito bem o filme a primeira vez. Agora eu entendi algumas referências, né? Que eu pensei que era coisa só pra encher e dar o tempo pro filme terminar. Agora eu consegui pegar algumas referências. Cara, eu vou assumir que eu terminei o filme também um pouco perdido, sabe? Tentando entender um pouco melhor os signos, significados do filme. E aí eu tentei parar pra refletir sobre o nome do filme, né? Que é o Conformista. E o como ele talvez. Ele era um agente do governo fascista, mas ele não era fascista, sabe? Ele era um cara que talvez tenha virado fascista porque era o normal, entre aspas, assim, ali do momento daquela Itália. Ele queria se conformar, tanto que quando ele vai lá, ele vai casar com a Giulia e ele tem que ir ao padre para confessar, e o padre pergunta: "Ah, e a sua esposa?" Ele fala: "Ah, é medíocre." E ela realmente parece ser uma mulher mais superficial, tanto que o filme conta a história de um agente da. Já até para fazer uma breve sinopse aqui, ele conta a história de um agente do fascismo que foi convocado, entre aspas, para uma missão de matar um ex-professor seu que está na França. Chegando lá, ele se apaixona pela mulher, pela esposa do professor. Talvez porque para ele entrar nessa caixinha da normalidade, do conformismo, né, que é o nome do filme, ele aceitou a primeira mulher que apareceu na frente dele. Eu acho que muita gente passa por isso na vida, sabe? É muito perigoso, e eu tomei muito esse cuidado quando meu relacionamento terminou. Porque eu fiquei assim, cara, não tô mais na idade de ficar indo pra balada, curtição, essas coisas, achava já besteira. Acho que eu sempre achei besteira essas coisas, né? Fui poucas vezes na minha vida. Mas também pra tomar um cuidado de não deixar qualquer pessoa ali entrar e tampar o buraco que tava na minha vida, que eu deixei criar um buraco de uma pessoa que saiu da minha vida. E você tá querendo rir porque eu falei besteira, né? Quinta série tá aparecendo. Mas muitas pessoas deixam esse vazio que tem nelas, deixado por uma pessoa, ser preenchido por outra. E ele queria tanto ser um conformista, ser um cara conformado com a vida, um cara normal, que ele pegou a primeira mulher ali, casou com ela e meio que se arrependeu, né? Porque quando ele encontra a Ana, que é a esposa do professor, a gente vê uma coisa completamente diferente. Ela já é uma mulher intelectual, também é muito bonita, mas eu acho que principalmente essa profundidade do intelectualismo dela mostra assim que ele fez besteira. E aí ele, pô, quer pegar a mulher e tal. Eu acho que ela meio que entende que ele quer matar o marido dela, tanto que ela, lá naquela cena que ele vai encontrá-la no balé, que ela dá aula de dança, ela meio que se entrega a ele, meio que pedindo assim, deixa essas coisas pra lá, sabe? Não, não faz nada com a gente, não. E claro, até pra deixar claro, eu parei pra pesquisar sobre o filme depois, porque não é um filme realmente fácil da gente digerir. Mas o que que você acha? O que você enxerga sobre ele querendo se conformar com uma vida normal? No final, eu acho até que ele alcança isso. Quando o final do filme é o regime fascista caindo, e você vê que ele não é fascista porque ele vai à rua e ele fala assim pra esposa: "Eu quero ver como é um regime ditatorial caindo." E ele fala pra. E ele começa a ir pra rua, ele encontra o amigo cego dele, e ele fica apontando pro esse amigo cego falando: ele é fascista, ele é fascista. Então a gente vê que no primeiro momento, a primeira oportunidade que ele teve, ele saiu apontando o dedo pros ex-fascistas. Então, assim, ele não era um cara que realmente acreditava naquilo, ele só estava ali se conformando ao meio que ele vivia. O que você acha sobre essa questão dele se conformar, querer se conformar a uma vida normal? Tanto que no final até acho que ele se converte à religião, ele ensina a filha a rezar e etc. Então, é aí que começa as coisas que eu acho que eu não percebi a primeira vez que eu assisti e comecei a entender melhor depois, né?
lá no início do filme, né, o filme ele é meio fora de ordem, né? Porque a primeira cena é ele em Paris e meio que depois o filme volta lá com ele pequeno e as coisas se desenvolvendo, mas na infância ele faz parte da aristocracia, né? Ele é concursado, ele trabalha num cargo público lá, a família dele é de intelectuais ali, sempre trabalharam no governo, sempre foram funcionários públicos. E esse período é um período que na Itália a classe média está crescendo, se expandindo, e essa aristocracia tá em declínio. Então dá para ver que o pai dele está internado lá num manicômio, a mãe dele está lá jogada, a casa deles parece que está meio largada, é uma mansão, né? Parece que eles tiveram um passado glorioso, mas que eles estavam decadentes. E aí volta para a infância dele, né? Logo depois que isso se revela. E lá parece que ele sofria bullying lá dos colegas da idade dele, no início da adolescência, né, quando ele tinha 13 anos. Então ele carregava esse tipo de peso, de ficar sendo ali o pessoal debochando dele, né, batia nele e tal, tirava a roupa dele na rua. E até que no momento desse que ele está sofrendo esse tipo de ataque dos colegas, ele encontra o motorista da família, que é o Lino. Acho que é Lino, se não me engano. Aí ele vai lá e pergunta: você não tem uma arma para me emprestar? Que ele quer, né, matar as criancinhas todas lá dentro da escola, para se livrar daquilo. E o Lino fala: não, eu tenho. E aí o Lino leva ele dentro do quarto dos empregados lá, esse motorista trabalha para a família dele, né? E lá esse Lino, ele meio que tira o chapéu, ele tá com um boné, ele tá com o cabelo enrolado, então quando ele tira o chapéu, ele tem uma aparência bem feminina, né? E aí esse motorista tenta abusar dele. Então nisso que o motorista tenta abusar, ele toma a arma do motorista, sai dando tiro, acerta na parede. Um tiro parece que pega, não dá pra ver que ele atira diretamente no motorista, né? Pega de raspão ali, o motorista fica morto e ele tenta forjar uma cena de suicídio, coloca a arma na mão do motorista e foge, né? Pra parecer. Então ele cresce com aquela ideia de que ele sentiu-se atraído pelo homem com aparência feminina e com a ideia de que assassinou uma pessoa. Isso depois lá ele fala com o padre, né, que ele não sabia porque ele achava que era uma mulher, então ele tentava justificar, né, porque ele provavelmente achava que a homossexualidade é algo ruim, porque era o normal daquela sociedade achar isso ruim, e o assassinato, ele matar alguém também é ruim, ele tenta justificar aquilo, e ele está realmente tentando tornar-se alguém normal. Ele está tentando realmente tomar forma, conformar-se ao que era considerado mais socialmente aceitável, né? Na psicanálise tem um conceito de sublimação, que é quando você tem um sentimento ou um comportamento, algo que você quer fazer, que ele é reprovado pela sociedade, e você converte aquilo em algo que é mais socialmente aceito, né? Se você tiver, por exemplo, um homem que ele tem interesse na esposa do irmão dele, ele não pode tomar aquela mulher como esposa dele e é feio, né, que ele demonstra aquilo. Mas ele começa a tratar bem, traz um copo de refrigerante, elogia, fala que essa pessoa é legal, no churrascão lá dá a melhor carne para essa esposa do irmão dele, né? Trata com muita cordialidade. Então o que ele fez? Ele transformou aquele desejo que ele tem por uma cordialidade, ou uma pessoa que é violenta, mas ao invés de sair por aí agredindo os outros, ele vira um boxeador, um lutador, né? Então ele converte aquilo ali em algo aceitável. Nem sempre é tão explícito assim como eu falei, né? Às vezes são coisas simples. Às vezes você acha que você nem quer, às vezes, fazer determinada coisa, mas você faz só para você não dizer não, para você não parecer chato, então você vai se adaptando. Então dá para ver que ele está tentando fazer isso, fazer com que as atitudes dele sejam mais socialmente aceitas. E para aquela sociedade do momento, o fascismo, né, era algo que era majoritário, né? E isso é outro ponto até que eu acho negativo, né? Que no fim o filme tenta passar a ideia de que todo mundo que tem uma família ali mais padrão é um fascista. O filme meio que passa isso no fim. Mas, né, que o ato de você ter uma família ali monogâmica mais tradicional um pouco logicamente você passa a tornar-se um fascista. Mas e vai avançando. Eu acho que ele se apaixona pela Ana, pela esposa do professor. Na realidade, ele quer entrar no fascismo para ser mais aceito, né? E aí ele
o amigo dele cego já faz parte essa associação, se eu não me engano, ela é uma associação, é um órgão ali dentro do fascismo que procura os antifascistas, né? Não, é função daquela organização, localizar antifascistas, era uma função específica. E ele sabia que esse professor dele era comunista. Então, obviamente, o professor era antifascista e ele ia lá para investigar o professor. É na metade da missão que converte o investigar em matar. E ele sempre ele não tem a coragem necessária para tomar as decisões importantes, né? E ele vai sempre parecendo essa covardia dele em alguns momentos, né? Ele pula fora quando as coisas começam a apertar, ele não tem atitude correta nem para ser um fascista, nem para ser uma pessoa não fascista. E conforme o filme vai se desenvolvendo, ele vai tentando pular fora dessa missão, que é de matar o professor. Mas aí não tem mais jeito, né? Que é a hora que ele acaba, quando ele chega lá para falar com o ministro pergunta para ele: tem gente que vira fascista porque quer ascensão social, tem gente que vira fascista porque realmente é fascista, e você parece que não é nada disso. Por que você está aqui? A galera tenta investigar ele ali e tal, e é uma coisa interessante que nesse momento que ele está associando ao fascismo, os cenários, ele vai lá, por exemplo, ele vai lá falar com o pai dele lá no manicômio. E o pai dele é meio. Chega a mensagem lá pra Julia, né? Ah, teu pai tá com sífilis, por isso que ele tá assim. Aí a menina lá que vai casar com ele, que é essa garota de classe média, né? Ele queria associar-se à classe média, porque a classe média era, naquele momento, estava ascendendo, né? Então ele queria tornar-se normal entrando ali. Aí falam: ah, seu pai tá assim porque ele enlouqueceu, porque tá com sífilis. Ele falou: não, meu pai enlouqueceu por causas naturais. Então ele quis ir lá perguntar. Parece que é uma referência ao Nietzsche, né? O pai dele parece o Nietzsche já mais velho, ele tá falando umas coisas assim, o discurso é semelhante. E nesses cenários, todos esses, né? Tanto a primeira vez que aparece o manicômio, quando ele chega lá no ministério, quando ele entra na sala do ministro, os cenários são cenários gigantescos, muito bonitos e vazios. Ou seja, parece que ele está indo para fazer algo muito grande, mas ele tem um vazio interior, que ele não consegue preencher a vida dele, né? Então dá para ver uma solidão dentro daqueles cenários ali no começo. E ele, quando chega lá, ele vê o ministro com a prostituta. Depois, lá no meio do filme, quando ele recebe a ordem de não é mais para investigar o professor, é para matar, ele vê uma outra prostituta, que é semelhante a essa, que ele vê lá com o ministro. E no fim, ela é igualzinha a Ana, a esposa do professor. Então, eu acho que é isso que ele vê nela, né? Ele fica impressionado por isso. Parece que ele já viu ela muitas vezes. Inclusive, é a mesma atriz que interpreta. Exatamente. Por isso, quando ele chegou lá, ela pareceu tão familiar a ele. Porque parecia que ela estava o tempo todo ali em volta. Mas a Julia, ela é claramente, né? Assim, agora, para mim, foi mais claro nessa segunda vez que eu assisti. Que ela tem ela é bissexual. Então, ela se interessa pelo Marcello, que é esse principal, e pela Julia, a esposa dele, parece que ao mesmo tempo, né? A Ana é bissexual, no caso, né? Acho que você falou Julia. Então, a Ana é bissexual. Ela se interessa pela Julia e pelo Marcello, pelos dois. E eu acho que ele se identifica nela por isso. Ele parece ser uma pessoa bissexual também. Ele tenta esconder isso. Mas talvez por isso ele tenha ficado tão apaixonado por ela. O professor parece que sabe disso e que ele tem um relacionamento meio que assim, aberto, né? Com a Ana. Não liga. Tem uma situação em que ele já sabe que a Ana se sente atraída pela Julia. E elas estão dançando lá num restaurante, num lugar assim, que tem um evento. E aí a dança delas estão muito próximas. Ele quer levantar para interromper. Não, essa pouca vergonha aí, essas mulheres aí se agarrando no fim de todo mundo. Aí o professor fala: deixa elas, estão tão bonitas fazendo isso. Ele tenta, ele vê beleza naquilo, mas ele não quer que todo mundo veja que a esposa dele está lá com a mulher. Então ele é muito preocupado com essas coisas, né? Com a aparência. E lá no final, que eu só percebi agora, ele identifica o motorista. Né? Então ele vê que ele está andando lá com como é que é? Ítalo, o nome do amigo dele que é cego. Ele está andando e ele vê um cara conversando com um menino, né? Tentando seduzir ele. Eu acho que é um garoto de programa. E ele percebe, ele vê a cicatriz
Aí fala, você é o fulano de tal, Lino, você que fez tal coisa, você é abusador, você é homossexual, você é isso, e começa a gritar pro pessoal persegui-lo, né? Mas já não tem mais aquela situação do fascismo, ninguém perseguiu, ele conseguiu fugir. Mas ele fica indignado naquele momento, ele fica, até que ele surta e aponta o Ítalo como fascista, porque ali ele vê que todo o trauma dele de achar que matou uma pessoa não tinha motivo, porque o cara não morreu. Então, tudo que ele fez ali no filme para tentar virar normal, para poder tapar esse vazio que ficou, porque ele achou que, que matou o cara e achou que matou o cara porque ele viu despertar nele um sentimento homoafetivo, né? Assim, apareceu a homoafetividade. Ele quis matar aquilo nele mesmo, matou uma pessoa. Então ele conseguiu destruir o sentimento que estava nascendo nele, né? Pelo menos assim, fantasiar. Mas ele cometeu um crime. Então é um crime assim, recalcar os próprios sentimentos. Mas ao mesmo tempo isso nunca aconteceu, porque ele continua sendo, tendo essa bissexualidade e continua e não matou ninguém. Aí ele surta, ele percebe que não adiantou nada ele ter feito tudo aquilo ali, né? E aí é uma ideia, uma sacada legal de tirar do filme. Às vezes, quando a gente fica passando por cima da nossa verdade para tentar agradar um meio, no fim você não agrada o meio, você não participa, porque a galera dos fascistas sabia que ele ia roer a corda a qualquer momento. Você é covarde, você não vai cumprir, você tá aqui, eu não sei porquê, não tô entendendo nada, você tá fazendo isso. Ele não era aceito nem pelos fascistas e também não era aceito pela sociedade. No fim, ele ficou só com o vazio mesmo, né? Que o filme mostra cenas assim, né? Cenários, né? Vazios o tempo todo. Mas você acha que aquele cara era realmente o motorista? Eu acho que é ele sim. Eu acho que é. Pela cicatriz, porque ele identifica a cicatriz, a voz, a menos que seja um delírio dele, né? Nessa segunda vez, eu achei que fosse realmente o motorista percebe, parece que o motorista conhece e ele foge. Então, eu acredito que seja. Embora o cara pareça não ter envelhecido, né? Isso que me deixou confuso. Eu não sei se era ele, mas eu acho que independente de ser ele ou não, eu acho que essa análise que você trouxe, eu não tinha visto em lugar algum, é muito boa. Porque mostra que tudo que realmente foi a base dele, de culpa, de repressão, porque ele é um cara muito reprimido. Ele não entende a sexualidade dele, ele não sabe como. Ele é um cara muito complicado. Então, ele realmente vê que talvez a vida toda dele tentando ser um cara conformista, um cara normal, normal entre aspas, claro, normal na visão dele, na visão da Itália daquela época, foi em vão, porque na verdade ele nunca matou o cara, entendeu? Eu gostei dessa análise. Mas tem uma outra coisa interessante que eu vi também, que eu não sei se você lembra da Festa dos Cegos. E eu li que aquela é uma crítica do Bertolucci à população italiana daquela época, mostrando o quanto ela era cega em relação ao regime fascista. E a gente já conversou sobre isso aqui no nosso primeiro podcast, se não me engano, no primeiro podcast sobre do cine estoico. Foi sobre o filme Um Bom Homem. A gente chegou a conversar, eu cheguei a falar pra você do filme Zona de Interesse, mas eu não sei se você assistiu, mas fica aqui uma sugestão, tanto pra você quanto pro pessoal que tá nos escutando. O filme Zona de Interesse é simplesmente fantástico, pesado, mas pesado na sutileza. Então, mostra essa banalidade do mal, sabe? E a gente vê o quanto a maioria das pessoas aceitaram esses regimes. E, claro, assim, é muito fácil falar aqui da minha casa tranquilamente, longe de um regime fascista, que foi muito fácil para as pessoas aceitarem. Difícil mesmo é você bater de frente, mas eu achei que essa é uma crítica das críticas que ele faz no filme, né? É uma crítica bastante interessante. O que você achou disso? Então, é, depois de ter gravado aquele filme, eu li um livro que acho que ia ajudar bastante falar sobre aquele primeiro filme, sobre o Um Bom Homem, que é um livro do Conrado Caligares, que, se eu não me engano, é a tese de doutorado dele. Aí esse livro ficou um tempão lá só em francês, porque ele estudou na França. E depois que o Conrado faleceu, traduziram esse livro. Então eu comprei o livro, li,
e ele tenta articular a ideia de que o mal, né, o mal maior, ele só é possível quando existe o pensamento de grupo. Por isso que o nome do livro, do título, acabou ficando O Grupo e o Mal. E ele dá exemplos, né? E eu já tinha visto ele falar disso diversas vezes em algumas palestras, né, cursos que tem gravado dele antes dele morrer. E nunca tinha associado diretamente, mas aí quando li o livro eu consegui entender melhor a ideia dele. Ele argumenta, porque assim, essa ideia também pegou lá com os alemães, né? E assim, a base de todo o pensamento mundial, que é esse mundial ocidental, né? Ela está escrita em alemão. Então, se você pegar a literatura ali marxista mais pesada, mais técnica, ela foi originalmente escrita em alemão, a liberal também. Então, o pessoal diz, né, que a melhor língua para você filosofar é o alemão, e mesmo com toda essa orientação, eles caíram no mesmo conto, né? E aí, o que o Contardo ele né, para contextualizar, ele cresceu na Itália no fim da Segunda Guerra, né? Nasceu no fim da Segunda Guerra. O pai dele era totalmente desconexo de coisas assim políticas, né? Ele não ligava para a questão de socialismo, de comunismo. Ele jovem, ele estava totalmente inteirado nisso. E o pai dele estava lá lendo os livros dele, fazendo as coisas, e ele não entendia muito bem. E aí ele chega um determinado momento que ele na juventude descobre que o pai dele não só foi antifascista, como ele liderou uma tropa e ele ainda tinha arma escondida dentro de casa. Para caso os fascistas levantassem de novo, ele conseguir montar uma outra defensiva. E que durante parte desse combate ele estava com o contado nas costas e lutando contra os fascistas. Ele falou: pô, eu penso que sou antifascista, mas na realidade meu pai que foi. Então ele cresce ali. O começo desse livro ele escreve a dedicatória para o pai, dizendo todas essas coisas. Né? E o pai dele simplesmente não estava cego, né, para igual essa festa aí. O pai dele conseguia identificar, mesmo não se associando com o pessoal mais marxista da época ali, né, mais socialista, comunista, tá posicionado mais próximo da ideologia liberal, ele entendia que o fascismo era algo ruim. E dali ele desenvolveu esse estudo ali, que ele entregou essa tese. Lá o Contardo articula a ideia de que todo o mal ele só é possível quando ele é feito em grupo, né? Que quando as pessoas estão num grupo muito alto, num coletivo muito muito denso, você faz coisas que você não faria quando você estivesse sozinho. Então, por exemplo, é muito difícil que esteja ali um flamenguista e um tricolor conversando e um bata no outro. Mas se tiver um grupo de tricolores e um grupo de flamenguistas, a possibilidade deles brigarem é muito grande. Então, a ideia de que o grupo ele diminuindo a individualidade de cada um, diminui a capacidade de julgar, você se associa com as pessoas por afinidade, depois aquilo ali vai virando algo burocrático, administrativo, e o terceiro passo é todo mundo seguir como se aquilo fosse uma regra, como se aquilo fosse normativo. E o nazismo fez isso, né? Por isso que é difícil comparar, chamar todo mundo, isso aqui é um holocausto, porque o holocausto é algo totalmente desenhado, como se fosse um Fordismo de matar pessoas, né? Cada um só aperta um botão, o outro só preenche a planilha, o outro só escreve aqui, o outro só tira o corpo, o outro só troca a roupa, o outro só abastece a câmara. Então ninguém necessariamente mata, mas o grupo faz aquilo ali, comete aquelas coisas assim terríveis que a gente viu lá acontecendo. Então é toda uma instrumentalização, né? Torna o ato de deixar com que o autoritarismo sobressaia algo meramente administrativa, né? Simplesmente mais uma função. Então, eu acho que o pessoal fica cego porque está em grupo, entendeu? Você está na sua família ali, né? Ou você está na faculdade, ou você está no trabalho. Aí 3, 4 colegas estão falando determinada coisa, né? Mesmo que você já deve ter passado por essa situação. Você está na sala, aí surge um assunto, aí alguém te pergunta, você vai dar a sua opinião, mas chega outra pessoa, concorda com a pessoa que te perguntou. Chega uma outra pessoa, concorda com a pessoa que falou de novo. Aí já são 3. Você vai botar a sua opinião assim de cara? Você vai sentir, no mínimo, assim, ou com medo de todo mundo te atacar, ou você vai ficar ali assustado ou vai desistir de dizer, porque vai ser voto vencido, e ali, só de você se calar, o pessoal que está falando já vai sobressair. Então, acho que essa cegueira vem
disso, que o mal maior ele sempre é constituído por coletivos, por, por grupos. Né? Essa ideia da torcida eu achei que foi assim, bem interessante. A da torcida não tem no livro, né? Ele só fala isso depois dele morar no Brasil 30 anos. Aí ele consegue entender melhor essa ideia de time de futebol de torcida. Ele também tinha lá na Itália, não sei se ele acompanhava futebol lá. Mas é essa ideia. Duas pessoas ali, dois torcedores, dificilmente um sai batendo no outro. Mas se você juntar ali 100 torcedores de cada time, sempre tem briga. Então, para acontecer algo igual ao fascismo, tem que ter uma coletividade, tem que ter um grupo. E esse grupo ali, às vezes, ele fica cego por isso, porque de repente ele vai ter. Um entra porque ele vai ter um benefício financeiro, o outro social, o outro por medo de rejeição, o outro por medo de estar errado, o outro não consegue entender exatamente o que está acontecendo aí vira comum. Se você perguntar assim, por que que uma coisa simples, sei lá, que a gente faz no dia a dia, por que que festa de 15 anos de menina tem baile de debutante? Eu não sei explicar por que isso aí. Em algum momento isso virou tradição. Por que, que a gente canta parabéns naquela ordem, canta com quem será, e tem bolo e tal? No começo, na minha época, o bolo era um negócio gigantesco, assim, com a foto de um palhaço bizarro, e torta salgada, que era de pão plus vita, um monte de coisa, e muito doce, muita comida. Hoje é um bolinho pequenininho, assim, todo bonito, com a figurinha em cima, que ninguém consegue comer aquele bolo. Então, o que fez com que hoje o bolo da festa seja esse pequenininho, né, com aquela vela que sai fogo para cima, e não é mais aquilo que era antes. Por que, que naquela época o bolo era daquela forma? Eu não sei explicar, mas a festa era assim. E isso ele fala também, que no contado no livro, né, que ele, quando chegou no Brasil, ele fala em outro livro, no Hello Brasil, quando ele chegou no Brasil, falou assim, ele falou, a gente vai na festa. De qual vai ser o tema da festa? Aí ele falou, o tema da festa é aniversário da criança. Se é 2 anos, o tema é 2, o 3. Mas aqui no Brasil a gente tem aquela coisa de colocar um painel atrás. Na minha época, no meu aniversário, teve o Tiny Toon, do Power Rangers, do Cavaleiro do Zodíaco. Mas o quê? Da Copa de 94, eu tive uma do tetracampeão. Aí o painel era um post da seleção brasileira. E que ganhou da Itália, né? Ó, tá tudo conectando. Mas por que, que as convenções são feitas dessa forma? Eu não sei nem porque eu concordava em ter a festa daquele jeito, e nem porque as festas pararam de ser dessa forma. Mas a gente está cego para muitas coisas, realmente. A gente está à mercê do que a sociedade vai levando a gente. Durkheim fala isso, né? Que as pessoas moldam a sociedade molda as pessoas quase que como se fosse uma roda. A gente vai mudando por causa da sociedade e a sociedade vai mudando por causa da gente. É algo como se fosse um ecossistema, um ecossistema, né? Interligado. E nessa roda girando, a gente às vezes é esmagado, né, cara? Mas não adianta a gente reclamar. É uma coisa que eu gosto sempre de falar, que as pessoas falam, isso aqui é culpa do capitalismo, isso aqui é culpa do socialismo, é culpa do comunismo, vai voltar isso, vai voltar aquilo, vai ficar de tal maneira. Cara, muita coisa não tá no nosso controle. Tá no nosso controle a gente dar o nosso melhor pra viver da melhor maneira, viver da maneira correta no meio que a gente vive. Então, se a sociedade vai moldando e a gente molda a sociedade e a gente vai sendo atropelado por ela, a gente tem que tentar se adaptar. Acho que a gente tá aí há milhares de anos na Terra se adaptando a tudo que vem. Claro que vai ter coisa que vai ser completamente errada e a gente tem que combater. Mas a gente vai se adaptar e eu acredito bastante nisso, sabe? Na nossa capacidade, na capacidade do ser humano de adaptação. Então espero que vocês tenham gostado desse podcast. Um filme clássico aqui trazendo para vocês. Está disponível na plataforma MUBI de filmes clássicos. Ótima plataforma que eu utilizo do Chico. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Esse aí tive que pensar bastante para falar hoje. Mas tem no YouTube também. Só que no YouTube tá em inglês. E o filme original eu acho que é em italiano. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima.